É genial isso, né? Eu acho lindo isso. Eu sou apaixonado por esse tipo de entendimento, né? Desse tipo de compreensão que essas outras sociedades tinham, né? Bem como Yannick tá, não existe miséria, não existe pobreza, assim como não existe possibilidade do acúmulo e, e da centralização de riquezas, de bens, de serviços, ou centralização de alguém que tenha o poder para comandar pessoas para fazerem coisas para si, assim como eram os governantes, os reis, né, e como na Idade Média, que tinha os reis, tinha os vassalos, etc. Porque simplesmente não existe a ideia de uma propriedade privada. Não existe a noção de que isso é fundamentalmente meu, invariavelmente meu, e que isso não pode ser, né, um bem, sei lá, essa caneta é minha e só minha, eu não vou compartilhar com ninguém. Sendo que a capacidade dela de ser usada e do tempo que ela teria disponível para outras tantas pessoas usarem enquanto eu não estou usando é gigantesca. Sendo que a mão de obra e o tempo de serviço para fazer uma caneta dessa, para que cada um de nós tenha uma caneta, sendo que cada um de nós tem canetas em casa sem serem usadas por 90% do tempo da vida delas, faz com que haja possibilidade, exista a possibilidade de alguém que não tenha dinheiro, no caso na nossa sociedade, ou que não teve a tecnologia, ou que não teve tempo, ou seja, o que for, para ter uma caneta e que precise de uma caneta, tenha falta, tenha necessidade. E por isso tem a miséria. E aí você tem a primeira pessoa com miséria. Né? Você tem a pessoa com necessidade, com pobreza. Ela é pobre de caneta. Né? Ela precisa de uma caneta. Nós temos caneta, só que nós consideramos que isso é propriedade privada minha e eu não tenho obrigação de compartilhar minha caneta. Né? Minha caneta é só minha caneta. Bom, o que a gente tem? A gente tem aqui sociedades que são diametralmente opostas, absurdamente opostas ao nosso estilo de vida, à nossa organização social. Isso é incrível, porque quando a gente olha para essas sociedades, né, que tinham essas relações de solidariedade, de compartilhamento de tudo, onde os bens são coletivos, tudo é de todos, ou como Marx falou, né, esse comunismo primitivo, tudo é de todos, todos usufruem de tudo aquilo que pertence àquela sociedade. E aquela sociedade, inclusive, essas sociedades indígenas, por exemplo, não se veem como donas de nada. O mundo é de todos. As árvores, o chão, a terra, o ar, os rios, os mares, tudo é de todos. Tudo, na verdade, são dos deuses. Tudo nem se nem é algo tão absurdo, inclusive como a noção de poder, a centralidade do poder é uma coisa tão absurda de ser pensada, porque porque o mundo todo ele é tão compartilhado com tantos outros seres além dos humanos, com os animais, com as plantas, com os deuses, que não faria sentido eu tentar me adonar de uma árvore, me adonar de um pedaço de terra no chão. Não faz nenhum sentido. Eles estão em perfeita sintonia, em harmonia e simplicidade com o todo, com o cosmos, com né, as forças da terra, do ar, do vento, da água, de tudo. Eles não estão em luta nem uns contra os outros, nem com a natureza. Né? Eles estão sempre trabalhando de forma cooperativa. E isso é um aprendizado gigantesco para nós, né? E, inclusive, várias outras formas de economia, como a economia solidária, que sempre pensou na economia solidária, a ideia de fazer cooperativas, as ideias de fazerem feiras de trocas, onde outra moeda, né, vai ser utilizada, por exemplo, onde essa moeda não, né, impeça o acúmulo de capital, mas sim só um mecanismo de troca. Enfim, tem uma série de exemplos que foram sempre usados e pensados
para romper com uma estrutura de poder, uma estrutura de hierarquia que produz miséria. E aí esse é o grande questionamento, né? Como é possível que a nossa sociedade seja mais evoluída se pessoas passam fome, se pessoas vivem na miséria e no sofrimento, se pessoas não têm uma caneta e precisam de uma caneta? E eu tenho aqui, sei lá, devo ter 3, 4 canetas. Tá? Então, estou usando aqui caneta porque é a primeira coisa que apareceu na minha cabeça. Ela poderia ser água potável, que um dia, por exemplo, com certeza vai ser um bem extremamente caro e raro, né? E pessoas vão precisar. E eu vou ter e não vou querer dividir, porque a minha sociedade diz que a propriedade privada é tudo e que a propriedade privada é o centro das nossas relações, inclusive que o Estado deve, a principal característica do Estado deve ser defender a propriedade privada, porque defende a liberdade do indivíduo, né? Uma sociedade nada igualitária e nada cooperativa como a nossa. Perdemos, né? Perdemos enquanto civilização, enquanto projeto de sociedade, né, de humanidade, porque, claro que existem muitos povos ainda, indígenas, comunidades originárias, aborígenes, mas elas são a minoria, elas estão o tempo todo sendo massacradas, foram escravizadas durante séculos, foram mortas por doenças, e hoje elas são a minoria, e quem determina e destrói e modela o nosso mundo, e quem transforma e está transformando o nosso mundo em um lugar, um espaço inóspito para se viver, ambientalmente, ecologicamente, um espaço onde socioambientalmente, onde pessoas passam miséria, é a civilização, essa civilização moderna ocidental, né? E que e que abandonou esses valores, né? Como generosidade, que abandonou por conta de um modelo, um sistema econômico e social que visa dar privilégios aos já privilegiados. Então, é um sistema comandado por elites sociais, econômicas e políticas e que foi inventado e foi criado e é sustentado por teorias, inclusive, como a de Adam Smith, para se manter e se perpetuar no poder e nas elites. Tá? Então, essa é a visão do Graeber, né? É a visão minha, né? Estou expondo também a minha visão. Eu sei que tem muitas outras visões, né, sobre isso, mas essa é a visão quando a gente, principalmente, olha para as sociedades indígenas e entende, busca entender quem elas são e o que a gente tem a aprender com elas, né? E é esse tipo de coisa, né? Essa lei da dádiva, né? A troca e o dar e o receber e retribuir é uma dádiva dada pelo não só por mim e por contigo e com todos nós que estamos aqui trocando, por exemplo, conhecimento, e isso não é monetarizado, não pode ser comercializado, né? Uma troca como essa. Claro, conhecimento infelizmente, moeda, né, de troca, mas o que está sendo trocado aqui são experiências, são formas de compreender o mundo, são formas de nos compreendermos, nos melhorarmos, nos questionarmos, e isso está muito para além de uma necessidade de retribuição, por exemplo, né? Ou de uma dívida, por exemplo. É uma troca pelo simples prazer em viver uns com os outros, né? Isso que sempre fizemos, né? O que a gente está fazendo aqui, as sociedades faziam em roda, numa roda de uma fogueira, faziam em rituais, faziam em outros espaços, andando, caminhando, em trilhas. Hoje a gente está fazendo a mesma coisa, só que mediada por câmeras e computadores e celulares.